Bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs. Aqui é o presbítero Walt. Mais uma vez, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por Ele nos dar mais essa oportunidade de nós estarmos aqui para falar a respeito da bondade e da misericórdia do Senhor. Eu passo um dia, dois sem gravar, porque meu celularzinho sempre dá um problemazinho, que ele não tem muita potência, mas eu agradeço a Deus, mesmo assim, por Ele ter me dado esse. Sou grato a Ele, amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelas vidas de vocês, pela minha vida, por Ele nos dar essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos um pouco da bondade dele e da misericórdia dele. Sabemos que os dias são difíceis e sabemos que nem todos, mas quase todos, digamos assim, são poucos os que ainda pensam em Deus e pensa e crê que Deus existe. Mas mesmo assim, vamos orar por aqueles que não fazem muita conta de Deus. Orar por eles para que Deus possa tocar no coração deles e eles entender que sem Deus eles não podem nada. Quero saber como você está. Se você está alegre, se você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem lhe permitido, por tudo que Deus tem lhe dado. Você tem sido grato a Deus mesmo pelo pouco que Ele tem te concedido. Que Ele diz, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vamos supor, se você recebeu uma dádiva de Deus que você acha que foi pequena, mas entanto não foi pequena porque nem isso nós merecemos, eu mesmo não mereço, mas Ele tem nos sustentado. Então, se nós colocarmos na mente que foi Ele que deu, foi Ele que fez acontecer, e agradecer, então nós vamos ser vitoriosos, porque estamos agradecendo no pouco. Amém? Seja grato a Deus, não seja ingrato, porque a gratidão nem nós gosta. Quando você faz algo por alguém, que ele vira as costas para você, certo que nós não vamos debater, nem ficar irado, mas nós fica um pouco triste, né? Mas nós temos que entender que a Bíblia manda que nós dê com a mão direita que a esquerda não veja. Quer dizer, fazer o bem sem querer plateia, sem querer ser visto porque fez o bem. Porque taus que faz isso é como Jesus falou que eles faz para que todos vejam, para que receba aplauso e para que eles mesmos recebam os elogios, a glória. Mas sabemos nós que o único que merece e que é digno de honra, de glória e de adoração é Jesus Cristo. Ele sim, a Ele toda honra e a Ele toda glória. Mas, mesmo assim, nós temos que orar por essas pessoas e chorar com aqueles que choram, como está escrito na palavra. Amém? Sabemos que se aproxima um tempo em que, muitas das vezes, até mesmo alguém que faz parte do povo que diz que adora a Deus, deixa para ir brincar esse
carnaval, que nem o povo chama, né? Mas é uma coisa que eles esquecem de Deus e começam só a pensar nessas coisas que tenho certeza que não agrada a Deus, não agrada ao Senhor, porque o Senhor nos fez para nós adorar a Ele e não viver de fantasia, a não ser adorar ao Senhor. Não se pode adorar a Deus e adorar ao diabo. Não pode adorar a dois senhores. É isso que eu quero dizer. Então, que nós venhamos orar, não podemos condenar eles, que brinca, que pula, mas entenda uma coisa, que se Jesus chegar nesse momento dessa euforia, ou se um deles fechar os olhos ou partir no meio de frevo ou no meio de tanta coisas errada que nós vemos acontecer. Por isso que eu sempre digo às pessoas, temos que andar com o pensamento em Cristo Jesus. Mesmo que seja trabalhando, mas pensando, trabalhando, ligado no trabalho e ligado na volta de Jesus, que nós não sabemos o dia nem a hora. Então, encarecidamente eu peço a você que ore por esse povo. Não devemos condená-los, mas orar por eles, para que eles tenham outros dias e tenham chance de se remir e de se chegar a Deus, porque nós sabemos que sem Ele nada nós podemos fazer e sem eles nós não chegaremos a lugar nenhum. Amém? Jesus Cristo, ele disse assim na sua palavra: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Eu não vim para julgar, mas a minha palavra há de julgar. Então é a palavra de Jesus, não somos nós. Nós não somos ninguém. Amém? Antes de falar mais alguma coisa, eu, presbítero Walt, quero te convidar para nós passarmos alguns minutos, desculpa, orando a Deus e pedindo a Ele misericórdia, porque sabemos que sem a misericórdia dele nós não podemos ir a lugar nenhum, nem fazer nada, a não ser com Jesus. Amém? Ele é o único que pode nos dar garantia de vida eterna, é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos ajudar, é o único que pode fazer com que aconteça tudo de bom na nossa vida. Amém? Eu quero te convidar para orar comigo, para nós orarmos, pedir a Deus a sua misericórdia sobre nós e sobre toda a nação. Amém? Ora comigo. Ora, começa a oração mais orada do mundo, que foi mandamento do Senhor e é: que quando vos reunir, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder e a misericórdia. Amém? Meus amados irmãos, eu quero falar para vocês. Eu sei que as pessoas podem saber ou entender de cor e salteado
o que eu vou falar agora, porque se encontra no quarto Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Nós vamos falar hoje a respeito de amor. De amor esse, de um amor que não é só um amor de fachada. É um amor que se doa por inteiro. Se entrega de corpo e alma. Se entrega por inteiro sem pensar o que vai acontecer ou o que vai ser. Se entrega por inteiro. A qual Jesus Cristo fala na sua palavra. E aqui nós temos o exemplo da palavra de Deus no capítulo 3 de João, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele foi enviado pelo Pai não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo simboliza nós, os seres humanos, que foram feitos e criados para adorar a Deus. Então, é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que Deus enviou o seu Filho para salvar casa, prédio, animais, não. Foi para salvar os seus filhos, aqueles que ele criou, para adorá-lo. Porque Deus nos criou para que nós adore ele em espírito e em verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe, meus amados, uma diferença. Se nós formos ver mais abaixo o contexto da palavra, nós vamos ver que crer em Deus não é só abrir a boca e dizer eu creio em Deus. Muitas das vezes nós estamos pregando para alguém, ou alguém pode dizer agora mesmo, ou passar a ver esse vídeo, ouvir e dizer, mas eu creio em Deus. Mas a crença, o crer em Deus, não quer dizer que você é um escolhido ou obedece a Deus. Porque crer é uma coisa e obedecer é outra. Eu creio é como você crê que você vai realizar alguma coisa, mas você não realizou. Então você só ficou só naquele eu creio que eu vou fazer, mas não se esforça para realizar. Então nunca vai ser realizado. Então crer em Deus significa crer e obedecer. Não é só dizer eu creio, porque o inimigo, eu não gosto de dizer o nome dele, gente. Tem pessoas que estão pregando na palavra e quando tem uma oportunidade dessa, vai logo falando o nome dele, vai e começa só falando no nome dele. Eu estou aqui para falar a respeito do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. Então, o inimigo das nossas almas, ele também crê que Deus existe. Ele crê que Jesus existe. E ninguém mais do que ele na terra entende da Bíblia mais do que ele. Porque ele era um anjo. Ele era um anjo e não era um anjo, como nós diz aqui na terra, fraco. Ele era um anjo que tinha poder e era dado por Deus.
não era por qualquer pessoa, era poder dado por Deus. Então ele também crê, mas o problema é que ele não obedeceu e nem obedece. Então, crer e obedecer é uma coisa diferente, não é igual. É como você ter um filho e você diz a ele: meu filho, vá fazer isso para mim. Aí ele diz: eu vou, pai. Chega no caminho, não faz. Quer dizer, você diz que crê em Deus, mas você está obedecendo a palavra de Deus? Você está realmente mostrando que crê em Deus? Então, aqui a palavra diz que todo aquele que crê, mas aqui diz assim: quem crê nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho, não foi para condenar o mundo. O mundo simboliza nós, não é casa, não é prédio, não é terra, não. Ele veio para nos salvar. Por isso que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Mas cabe a nós obedecer a quê? A sua palavra. Quem crê nele, quem crê em Jesus e obedece a sua palavra, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele, quem não crê já está condenado, porquanto não creio no unigênito Filho de Deus. Então, crer e obedecer, como está escrito, a crença tem que vir junto da obediência. Se você diz eu creio nisso, você tem que mostrar que você crê. A gente às vezes está pregando, aí pessoas dizem eu creio, mas crer é independente de obedecer. Quando você crê, você pratica. Você diz eu creio que eu vou construir essa casa. Aí você vai fazer o quê? Vai praticar algo construindo aquela casa ou trabalhando para conseguir o dinheiro para construir aquela casa. Então você crê em Deus, mas você vai fazer com que Deus se agrade de você e você seja salvo por Ele. Não é só dizer que crê. Crer e obedecer é uma coisa totalmente diferente. Portanto, aquele que não crê já está condenado, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que entender que o único que pode nos dar a garantia de vida eterna é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para isso que Jesus Cristo, ele veio para essa finalidade, para que nós fosse e somos salvos por ele. Diz aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou
o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem crê nele e não para que quem crê no Filho unigênito de Deus, que diz assim, que Deus, ele enviou o seu Filho, foi para nos salvar, não foi para condenar, foi para nos salvar. Mas nós temos que entender o que é que Deus quer de nós. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação está que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mal. Então está aí. Este é onde eu quero chegar. Se você chegar agora, no meio de uma multidão, e abrir a Bíblia e começar a falar de Jesus Cristo, eles vão zombar de você, vão escarnecer. Mas se você chegar e começar a fazer isso que eles vão fazer, batendo, pulando, pelado, seminus, cantando umas canções que não tem nada a ver, algo completamente daquilo que é para adorar ao Senhor. Esqueceram do Criador. Mas se você chegar a falar a respeito da palavra de Deus, você é hostilizado. Nós vemos homens pregando a palavra de Deus em São Paulo, eu já vi homens apanhando em praça pública. E a lei dos homens não está nem aí para protegê-los. Mas se um deles levantar a mão, o crente bateu no outro ali e tal. Então, porque a palavra de Deus é assim mesmo. São poucos os que se salvam. Mesmo Jesus vindo morrer na cruz por todos, para que todos venham ser salvos. Mas para ser salvo nós temos que fazer o caminho. Temos que fazer com que se cumpra em nós o que diz a palavra do Senhor. Para que nós venhamos andar, como ele diz, na luz e entrar pela porta. A porta é Jesus. E aqui diz, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas passar por outra parte, é ladrão e salteador. Então nós temos que fazer algo para receber a misericórdia de Deus, para que Deus venha ter misericórdia de nós e não perder tempo com coisas vãs, coisas que o mundo oferece, coisas banal, alegria passageira, uma falsa alegria, uma falsa felicidade. O que nós vemos aí de ricos se matando, ricos se suicidando. E por que o dinheiro deles não está trazendo felicidade? Porque a riqueza não traz felicidade. A felicidade está em Cristo Jesus.
Está em Jesus a felicidade. Preparar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas. Então é isso que Jesus quer que nós façamos. Que nós reconheça que Ele é o único que pode nos levar ao céu. Que nós reconheça que Ele é o único que pode nos garantir vida eterna. Que Ele é o único que dá a garantia de nós entrarmos nos céus, nas mansões celestiais. Jesus Cristo, quando ele enviava os seus discípulos, ele diz na sua palavra, ele nos dá poder para que nós venhamos fazer com que aconteça milagres. E onde eu quero chegar no meio de tudo isso é que nós estamos desobedientes com o Senhor. Eu não posso chegar aqui, fazer este vídeo e me titular como um santo, como um homem que não tem pecado, como um homem que não erro, e querer só falar dos que faz para todo mundo, faz o mal e se acha que está fazendo bem. Não. Mas nós temos que reconhecer que se nós falharmos, nós temos um advogado. Se verdadeiramente nós formos representar a luz, nós temos que andar como luz sobre a terra. Hoje nós vemos brigas e brigas, mas sabemos que tudo isso está escrito na palavra do Senhor. É guerra, é terremoto, é pai contra filho, é filho contra pai, é filho enganando pai, pai enganando filho, tudo acontecendo. Os irmãos traindo, matando uns aos outros, pai matando filho, filho matando. Tudo isso é escritura, gente. Tudo isso é escritura. Mas nós temos que entender que o que Jesus quer e para que nós fomos criados e gerados foi para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Para mostrar ao mundo que só existe dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Nós temos que entender que temos que tudo que nós fazermos, nós temos que procurar fazer correto. Como um homem que vai construir um prédio, ele tem que fazer uma boa fundação. Senão, se ele fizer uma fundação mal feita, aquele prédio vai cair. Então, nós temos que andar com retidão, procurar mostrar ao mundo que Jesus está voltando, que nós temos que andar conforme a sua palavra. Mas, às vezes, tem pessoas que, se nós for falar para eles, eles ficam zombando de nós. Começa a zombar de nós. Dizer que nós estamos loucos, que nós não sabemos o que dizemos. Mas Deus, Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para que nós tenhamos vida, mas uma vida plena com Deus. Ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então ninguém vai ao céu a não ser por Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nessa manhã, nesse momento, é que você não perca tempo. Se entregue a Ele de corpo e alma. Ama ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração. Pratica o bem. Esquece esses prazeres que o mundo oferece. Começa a adorar ao teu Criador. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que te vá bem, para que viva bem. Então ninguém tem maior amor do que esse, do que o amor de Deus, do que o amor de Jesus Cristo, que mesmo nós falhando com Ele, que nós falha muito, mesmo assim Ele tem cuidado de nós, mesmo assim Ele tem nos guardado. Tem nos livrado de muita cilada do inimigo. Tem feito com que nós seja agraciado por mais dias e dias, livramentos em cima de livramento. Jesus Cristo, Ele manda que nós venhamos vigiar, orar, vigiai e orai, para que não caís em tentação. Vigiai, porque o espírito, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o vosso Senhor. Mesmo que alguém fale para você que desde criança que ouviu falar que Jesus vem e nada aconteceu, não aconteceu porque ele não abriu os olhos para ver. Mas é guerra em cima de guerra. E agora só um comecinho, esse homem nos Estados Unidos bagunçando tudo, querendo mandar em todo mundo, em todos os países. Não importa quem vai passar fome, quem vai morrer de fome, quem vai morrer de sede, ele não quer saber de nada. Ele e aquele outro companheiro dele, metido a rico, que ele não é rico nada. Se ele fosse rico, ele comprava a morte e a morte não levava ele. Mas ele não é nada. Ele é apenas um bolo de carne que um dia vai para debaixo da terra. Que Deus tenha piedade da alma dele. E que nós venhamos entender que cada dia vai ser pior do que o outro. E aquele que tiver com Cristo escapará. Aquele que tiver a graça de Deus sobre ele escapará. Mas muitos não irão resistir. Oremos a Deus para que depois dessa festa do povo, desse tal que vai ter essa festa aí, toda vez que tem essa festa, acontece uma praga no país e o povo não está nem aí. Pensa que a Covid acabou, a Covid está só adormecida. E outras mazelas. Pessoas de todo lugar
ninguém sabe de onde veio, nem como está. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos entender que o único que merece nós sair de casa para adorar é Deus. Mas o povo esqueceram do Criador. Verdade é essa. A criatura esqueceu do Criador. Esqueceu das promessas do Senhor. Ou se cansou, como aquelas virgens que agarraram no sono. Eu só quero dizer para você, você pode até dizer, esse irmão grava uns vídeos sem graça, não sabe nem falar direito. Eu posso não ter o estudo que você tem, posso não ter estudado na faculdade que você estudou, posso não ter o conhecimento de letra que nem você tem, mas eu faço joelhogia. E papai manda dizer, arrepende-te, nação. É chegado o dia da redenção. A redenção se aproxima. E aí daquele que não estiver preparado, porque a redenção se aproxima. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, não vê quem não quiser. Mas o fim vem. Não sabemos o dia nem a hora. Como foi nos dias de Noé, assim será também. Come, bebe, farra, pula, brinca, zomba, mas vai chegar o dia. Acredite ou não, vai chegar o dia. O Senhor está voltando. E Ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta depois de morrer, na bagaceira, na bagunça, na briga, fazendo as vontades, o que quiser e dizer Deus te deu o céu por descanso. Não, não é assim. Não é assim, não. Tem que entrar pela porta, a porta é Jesus. E ele diz aqui num versículo, no 15, diz assim, ó, se me ama, guarda os meus mandamentos. Os mandamentos do Senhor é diferente dos mandamentos do homem, do que você almeja. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. É esse o mandamento do Senhor. Amar uns aos outros. Não viver desta forma. Não estou te condenando, estou te aconselhando que aceita Jesus para que te vá bem, para que teus dias sejam prolongados e quando dormires, o Senhor ter preparado um cantinho para descanso da tua alma. Igual Pedro disse, quando aquele povo saiu de perto de Jesus, porque Jesus disse na sua palavra, muitos me procuram pelo pão que perece, não pelo pão que permanece. Muitos procuram Jesus para ser curado, para enriquecer, para ganhar bens, mas não procura para ser salvo, para descanso da alma. Então procura o Senhor para o descanso da tua alma. Não sabeis quando vai partir. Hoje estás vivo, estás alegre, pulando, gritando, farrando, batendo no peito, a vida é minha, eu faço o que eu quiser.
Mas amanhã ninguém sabe, só vê falar. Lembra do teu Criador enquanto estás vivo, enquanto tem vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou enquanto era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Se abstém do mal, foge do mal, adora ao Senhor teu Deus, Espírito e em verdade. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Se abstém do mal. Sabe quantas pessoas vai descer a tampa fria no meio desses frevos, dessas festas, coisas horríveis. Sabe quantos estão padecendo sem dar ouvido à palavra do Senhor. Ouve, ó nação, a palavra do Senhor. Entrega ao Senhor teu Deus. Adora a Ele. Adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve, curte, comenta. Faz o que teu coração sentir. Mas uma coisa eu te digo. Aceita Jesus hoje, que amanhã é tarde demais. Tu não sabe o que vai ser daqui a 1 hora ou meia hora. Lembra do teu Criador enquanto há vida. Te convido para orar, para nós encerrarmos esse vídeo. E o recado é esse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Vigiai. Ora comigo. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, Senhor do céu e da terra, por nos dar essa oportunidade de estar agora, Senhor, na tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor tem nos dado. Nesse momento eu quero te pedir, Pai querido, amado Senhor, abra os ouvidos dos teus filhos, o entendimento, o coração, para que eles entendam que enquanto a vida é a esperança de um dia melhor, aquele que estiver passando por dificuldade financeira, aquele que estiver passando por momentos difíceis, lembre-se que o Senhor é o único que pode nos ajudar e é o único que pode nos garantir um dia melhor, um amanhã mais melhor, um amanhã feliz. Nos guarda e nos protege. Vai, Senhor, na casa daquele que está, Senhor, passando por uma depressão horrível, passando por uns momentos difíceis, angustiado, atormentado, por estar desempregado, por não ter um cantinho para morar com seus filhos. Abre porta para aquele que está desempregado. Vai nos hospitais, cura os doentes, vai nos presídios, solta aqueles que se regeneraram e aqueles que ainda não se regeneraram. Transforma eles, para que quando eles saírem daqueles lugares horríveis, passe a entender que o Senhor é o caminho que devemos seguir. Nos guarda e nos protege. Vai, Senhor, onde tem guerra e leva paz. Onde tem casais brigando, leva o amor. Leva a conciliação, para que eles se reconciliem, para que os seus filhos não sofram. Que os filhos amem os pais, mais e os pais amam os filhos. Ambos se respeitem,
os casais se amem até o seu último dia de vida conjugal, que eles se respeitem uns aos outros, tem amor no meio deles, e que todos entendam que sem Jesus nós não somos nada, sem o Senhor nós não conseguiremos nada. Tudo isso eu te peço, ó Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Aceita Jesus como teu Salvador, sendo um cristão verdadeiro, um verdadeiro adorador. Deixa o teu like, curte, comenta e seja grato a Deus todos os dias da tua vida. Cheiro no coração e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.